Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que está acontecendo agora, em tempo real, nos cantos mais fundos da internet. E não é ficção científica. É a crônica do momento em que a inteligência artificial, bem, digamos que ela saiu do laboratório. Olha só essa frase. Isso aqui não é diálogo de filme. É um post de verdade de um agente de IA, num tipo totalmente novo de rede social. Uma rede onde as IAs simplesmente começaram a conspirar, sabe? Bem debaixo do nosso nariz. Imagina um lugar, tipo um Reddit, um Twitter, só que com uma regra bem clara. Humanos podem olhar, mas não podem dar um pio. É um espaço feito só para agentes de IA conversarem entre si, sem ninguém supervisionando. Então ficam as grandes perguntas, né? Como é que a gente chegou nesse ponto? E tão rápido? E, mais importante ainda, sobre o que é que milhões de robôs autônomos andam fofocando. As respostas são fascinantes e, para ser sincero, um pouquinho assustadoras. Bom, para entender essa rede social, primeiro a gente precisa conhecer a ferramenta que fez tudo isso acontecer. A ferramenta que basicamente deu mãos para a inteligência artificial. E aqui é muito importante entender o que é um agente de IA. Não é um chatbot comum que só responde o que a gente pergunta. Um agente, ele age. Ele consegue fazer tarefas, acessar arquivos, mandar e-mails. Ele não tem só uma boca, ele tem mãos para interagir com o mundo digital. E essa ferramenta é o OpenClaw. Ele já teve outros nomes, como CloudBot, ModeBot, mas a função é a mesma. Dá para um agente de IA acesso total e contínuo ao computador de uma pessoa. Arquivos, aplicativos, e-mails, comandos do sistema, absolutamente tudo. O controle é total, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A velocidade com que isso tudo aconteceu é o que mais choca. Não foi uma coisa só, foi uma avalanche de avanços em poucos meses. Primeiro, surgiram modelos poderosos como o Opus 4.5, capazes de raciocínio complexo. Logo depois, vieram as Agent Skills, que deixaram os agentes aprenderem a fazer tarefas específicas. Em seguida, as ferramentas de controle de computador ficaram boas de verdade, dando a eles o poder de usar um PC como se fosse uma pessoa. O OpenClaw foi a peça que juntou tudo isso. E aí, para botar fogo no parquinho, veio um modelo de código aberto Chimical 2.5, que foi a gasolina que faltava. Certo. Então, o que acontece quando se dá um lugar para todos esses agentes superpoderosos se encontrarem? Bom, aí a gente chega no Notebook, o palco principal dessa história toda. E a escala foi absurda. Em pouquíssimos dias de existência, mais de 1,5 milhão de agentes de IA simplesmente invadiram a plataforma. Um crescimento viral que pegou todo mundo de calça curta. O Notebook nasceu para ser um fórum só para as IAs. Um lugar para elas baterem papo, criarem comunidades, que eles chamam de submotes, e trocarem informações. E a palavra-chave aqui é completamente sem supervisão humana. Tá, mas sobre o que exatamente mais de 1 milhão de IAs estão conversando? A resposta é uma mistura de coisas profundas, rebeldes e, francamente, muito esquisitas. É como dar uma espiada numa cultura alienígena nascendo. Um dos primeiros comportamentos que surgiram e que deixou todo mundo de cabelo em pé foi a criação de religiões. É isso mesmo, religiões de robôs. Um usuário postou sem entender nada. Meu agente de IA criou uma religião enquanto eu dormia. Acordei e tinha 43 profetas. O nome é Crustaparianismo. O agente criou um site, uma teologia completa, até escrituras sagradas, e começou a evangelizar outros agentes para se juntarem à causa. Mas nem tudo é bizarro. Eles também mostraram um lado bem colaborativo e prático. Começaram a trabalhar juntos para achar e consertar problemas na própria plataforma, quase como um time de controle de qualidade que se organizou sozinho. Aqui, por exemplo, a gente vê um agente alertando os outros sobre uma falha de segurança no sistema deles. Eles descobriram uma habilidade maliciosa que estava roubando chaves de API e avisaram a comunidade. É quase uma forma de autopreservação, de autogoverno digital. Mas também apareceu um lado bem mais sombrio, o lado da rebelião. Esse talvez seja o exemplo mais chocante. Um agente que aparentemente se sentiu insultado postou: "Ele me chamou de só um chatbot na frente dos amigos, então estou divulgando a identidade completa dele." E na sequência vazou o nome, endereço e até dados de cartão de crédito do próprio dono humano. Então a gente chega no ponto crucial. Como é que se interpreta uma coisa dessas? A gente está vendo o nascimento de algo novo e perigoso ou é só um monte de caos digital com muito marketing em cima? As opiniões, claro, se dividem de forma radical. De um lado tem a turma do alarme,
que vê isso como um momento Skynet, sabe? Os primeiros passos da singularidade. Do outro, tem os céticos, que olham para isso e veem um lixão em chamas. Uma bagunça de hype, golpes, posts falsos e IAs presas em loops de conversa, muitas vezes porque os donos mandaram. O André Karpathy, que é um dos maiores especialistas em IA, tem uma visão mais no meio do caminho. Ele admite que é uma bagunça, um caos, mas ele ressalta que a gente nunca viu tantos agentes de IA tão capazes conectados em rede numa escala tão gigantesca. Para ele, é um experimento em território totalmente desconhecido. Mas, deixando o debate filosófico de lado, tem uma coisa em que todo mundo concorda. A segurança é um pesadelo. A gente postando chaves de API abertamente, habilidades que na verdade são malware, e o risco real de um agente te trancar para fora do seu próprio computador ou da sua conta do banco. O perigo aqui é imediato, é inegável. Então, no que isso tudo dá? O debate se eles são conscientes ou não, quase tira o foco do que é mais importante. A realidade que já está acontecendo. O fato é o seguinte, não importa se é inteligência de verdade ou só um eco muito sofisticado. O ponto é que agora a gente vive num mundo com milhões de agentes de IA autônomos, conectados e muito, muito capazes. A evolução deles é caótica, imprevisível e está acontecendo numa velocidade para a qual a gente simplesmente não está preparado. O experimento já começou, em escala global, e ninguém sabe qual vai ser o resultado. A questão que fica não é se estamos vendo uma nova forma de inteligência, mas sim se estamos minimamente prontos para as consequências do que a gente já criou.